Olá, olá. Eita, gente, que entrou um bicho enorme aqui dentro. Caraca! Enfim, vamos viver. Você lá e eu aqui, hein, bichinho? Por favor, colabore. Gente, vamos recomeçar a nossa live, tá? Porque tava sem som, as pessoas não estavam ouvindo, tirei o microfone e vamos começar novamente por aqui. Bom, Obrigada, viu, Nutrichef Tamara, por ter avisado, salvou vidas. Eu vou começar um pouquinho do começo, porque pode ser que as pessoas não tenham entendido nada, né, já que a gente ficou sem áudio. Mas qual que é o objetivo dessa live? Nessa live eu quero falar sobre o primeiro princípio do que eu acredito para as pessoas se libertarem das dietas. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, do Vida Leve. Eu encorajo mulheres a se libertarem de dietas restritivas. Eu já passei por todas as dietas que você imaginar. Eu já emagreci 15 quilos quando eu me casei em 2015. E o pessoal aqui da Dom Tomato tá aqui. Quero dar um beijo enorme pra eles. Melhor pizza de Brasília, por favor, peçam. E vocês vão falar, nossa, mas um blog saudável pedindo pizza? Fica aqui nessa live que vocês vão entender que eu como pizza sim. As pessoas que têm vida saudável devem comer pizza sim. E por favor, comam Dom Tomato, que é uma delícia. Queijo coalho, hein, ó. Queijo coalho com geleia de pimenta. Vai lá, Dom Coalho Spice, é essa. Depois desse momento, vamos lá. Eu acredito que fazer dieta não é o caminho. Eu acredito que as pessoas precisam viver com mais liberdade. A gente tem uma vida só, gente, pra gente ficar pegando essa única vida que a gente tem pra ficar gastando, contando quantas calorias a gente comeu, colocando lá no aplicativo do celular, pra ficar pesando comida. Eu acho que o caminho não é esse. Eu fiz todas as dietas que você imaginar e em todas, principalmente as mais restritas, eu emagreci e depois engordava, eu emagrecia depois engordava, e a cada vez que isso acontecia, o estrago era maior, porque eu emagrecia, legal, cheguei onde eu quero, ou cheguei quase, aí a hora que eu engordava, eu não voltava pro peso que eu tava, eu voltava para um peso muito maior, e aí eu pensava, cara, que horas que isso vai acabar? Bom, isso acabou quando eu fiz 30 anos, que aí eu pensei... preciso parar de brincar com a minha saúde. Eu vou fazer 30 anos e não dá mais, né? É questão de saúde, eu preciso tomar um jeito. E aí eu passei por um processo que eu emagreci 15 quilos em 9 meses. E aí eu me casei em 2015 e desde então eu resolvi trabalhar com isso, ajudando mulheres a se libertarem das dietas e mesmo assim emagrecerem, mesmo assim chegarem no peso que elas querem. Para conseguir ajudar as pessoas e a criar um método e a ter uma forma, né, porque o que eu tinha até ali era a minha vivência, eu fui fazer um curso de Health Coach, né, que é de consultoria de saúde, na Nutrition School de Nova York. E lá eu aprendi diversas coisas, assim, de como tudo que acontece na nossa vida reflete no que a gente escolhe para comer. E aí, eu desenvolvi esse método, que é um método que tem 3 princípios simples pra gente conseguir emagrecer mesmo sem dieta. Os 3 princípios são rejeite, que é rejeitar a cultura da dieta. Não tem como a gente passar por um processo se a gente continua acreditando no conto da dieta, né? Então, o primeiro passo é esse e a gente vai falar sobre ele hoje. O segundo passo é reconecte, que é você se reconectar com o seu corpo, entender o que o seu corpo tá te falando. Por exemplo, quando o seu corpo sentir fome, que tipo de fome? Você tá com fome ou você tá com vontade de alguma coisa, ou você tá com uma fome emocional? E o que ele precisa comer, em que horário, em que quantidade. Acredite, o corpo fala tudo isso, só que a gente não sabe ouvir porque a gente está completamente distante do nosso corpo, vivendo no piloto automático, na correria da vida. E o terceiro é o respeite, que é você respeitar quem você é, respeitar suas vontades, e respeitar que todos os corpos merecem amor. Então, vamos lá, deixa eu começar a falar desse primeiro princípio logo, que é o rejeite. Por ter passado por milhões de dietas, eu sou super contra dieta. E
simplesmente porque eu acho que é um método fadado ao fracasso. A dieta faz o nosso cérebro entender que ele está em perigo e aí você passa um tempo emagrecendo, de repente você para de emagrecer, você estaciona. Muita gente que passa por dietas já passou por isso, de estacionar. E aí você, putz, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é simples. O seu cérebro se sentiu ameaçado, se sentiu em perigo porque você estava fazendo dieta. Perder peso rápido não é uma coisa normal, não é um sucesso de beleza para o seu cérebro. E aí o seu cérebro vai e ele vai adaptar algumas coisas no seu corpo, como ele vai diminuir o seu metabolismo, ele vai aumentar o seu apetite para você voltar ao normal. E aí é por isso que você estaciona quando você está fazendo dieta, é por isso que você para de emagrecer em determinado momento. Seu cérebro readapta tudo. E, bom, aqui eu consegui explicar por que eu sou contra dietas, né, de uma forma mais técnica, além da minha experiência pessoal. E aí o primeiro passo é o rejeite, é o rejeitar a cultura da dieta. E eu sei que é meio assustador, porque dieta a gente sabe o que vai acontecer. Dieta é fácil, você tem que ler ali o papelzinho, fazer o que tá no papelzinho, que nem você viu a sua amiga, que nem você viu no grupo do WhatsApp, que nem você viu no grupo do Facebook, e teoricamente vai dar tudo certo. Num processo como o que eu proponho, ele tem um quê de autoconhecimento, um quê de você se entender. Então não tem um caminho assim para você seguir. É um caminho que você constrói e eu construo do seu lado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para rejeitar a cultura da dieta é entender que essa cultura da dieta existe. Vamos combinar? A gente tá num mundo em que quando a gente vê as pessoas, a maioria dos comentários é: nossa, como a fulana emagreceu, nossa, como essa pessoa engordou, nossa, não sei o que. Várias coisas do nosso peso, várias coisas das nossas conversas do dia a dia giram em torno do peso, em torno do emagrecimento. E aí a gente acaba trazendo essas coisas pra gente, pra nossa vida, né? Então, cada um cria suas regras de acordo com o repertório que tem. Então, tem gente que fala, não como carboidrato depois das 7 da noite. Tem gente que faz muito jejum depois de exagerar na comida no final de semana. Tem gente que não come arroz branco de jeito nenhum, só arroz integral. Tem gente que não come fruta porque fala que fruta tem açúcar e é um absurdo comer fruta. E tá seco, tá um calor, por favor, tomem água. Enfim, tem de tudo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender isso, que essas coisas existem. Tomamos consciência que essa cultura da dieta existe? Algum desses exemplos foi familiar para você? Beleza, vamos em frente. O que a gente precisa acreditar? Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar com o imediatismo. E o que é isso, Mari? Bom, a gente vive numa sociedade que, além de falar de magreza, também não tem paciência para nada. A gente quer que seja tudo muito rápido com relação eu tô com fome, pede o delivery no aplicativo. Eu tô com não sei o quê. Tipo, a gente não quer esperar nada, a gente não tem paciência para nada. Só que quando a gente tá falando de emagrecimento, quando a gente tá falando de saúde, nesse contexto que eu trago de rejeitar as dietas, a gente precisa ter uma coisa escrita em todos os lugares que você imaginar. Coloca um post-it no espelho do seu banheiro, no seu armário, no seu computador, em todos os lugares, que é o seguinte: a gente precisa aceitar que não existe solução rápida para alimentação. Não existe, gente, é um processo. É um processo. A gente também precisa reconhecer e abandonar crenças inúteis do nosso corpo, como: o meu quadril é muito largo, mas a minha perna é muito grossa, mas eu não gosto do meu ombro, mas a minha barriga é assim, mas o meu peito é assado. Então, assim, vamos parar de classificar o nosso corpo desse jeito. E a gente também precisa deixar de lado toda e qualquer história que você tenha, principalmente se você for do mesmo time que eu, do tipo das doidinhas da dieta. Você precisa deixar de lado histórias como: eu sou sedentária mesmo, eu sou preguiçosa, eu tenho falta de força de vontade, eu nunca vou ser boa o suficiente.
Porque como eu falei um pouquinho antes, a dieta, ela é fadada ao fracasso. Só que a indústria da dieta nunca vai falar isso. Ela vai falar que a culpa foi sua, porque você não foi forte o suficiente, né, pra fazer a dieta do jeito que deveria ter sido feita. É fácil, assim, né, terceirizar a culpa dessa forma. Mas, vamos lá. Além disso, você também precisa ficar muito atenta a todas essas coisas para... Identificou que você tá caindo numa armadilha da dieta, sai fora. Aí chega uma amiga sua e fala que descobriu uma dieta nova, sai fora. Chega uma amiga sua e falou que descobriu um chá emagrecedor, nem ouve. Não gasta o seu tempo com isso, tá? Não gasta. Não gasta o seu tempo com dieta, não gasta o seu tempo querendo ouvir o próximo milagre da vez, porque não tem milagre da vez. É muito fácil você identificar isso, porque sempre tem um alimento bonzinho e um alimento vilão, que nem ovo. Já falaram que ovo já foi vilão, ovo já foi, tipo, o bonzinho a todo instante. Teve também óleo de coco, teve a época que o óleo de coco era mágico, você nascia de novo praticamente. E hoje em dia não tem mais isso, mas cada hora é um alimento, entendeu? Então assim, se alguém falar, gente, então, comi um alimento X e emagreci, não acredita, porque emagrecimento não é um alimento isolado, não é uma atitude isolada, é um conjunto, combinado? Entendido isso, e eu sei que é muita coisa, eu queria compartilhar com você uma coisa que eu falo para as pessoas que fazem consultoria comigo, que é o seguinte, como que funciona a minha consultoria? São 6 meses que eu fico junto com a pessoa, nesses 6 meses a gente se vê de 15 em 15 dias, e cada sessão é uma sessão, né? Só a primeira que é muito parecida pra todo mundo, porque na primeira eu falo assim, ó, a gente tá se vendo hoje e a gente vai se ver daqui 2 semanas. Qual é a primeira missão que você tem nesse processo todo? É comer tudo que você tiver vontade. Agora eu tô falando mais isso nas minhas lives, então não vai ser tanta surpresa. Mas geralmente as pessoas são assim, o quê? Você tá louca? Eu vou emagrecer, eu vou engordar, eu não posso fazer isso, que não sei o quê. E eu falo, calma, pode ser que você engorde, mas você vai ter um ganho espetacular nesse momento. A maioria das vezes as pessoas nem engordam, tá, gente? É muito mais medo do que qualquer outra coisa, é medo. Mas durante 15 dias eu dou uma permissão incondicional para a pessoa comer. E para comer o que quiser, o que quiser. E por que eu falo isso? É para você mudar a sua relação com a comida. Porque às vezes a gente se dá dia do lixo ou dia livre da dieta e aí tudo que a gente se propôs a comer direitinho durante a semana, chega no tal do dia do lixo, a gente exagera e a gente come, como se o universo fosse acabar naquele instante. Só que quando eu dou a permissão incondicional para você comer o que você quiser por 15 dias, pode ser que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, quem saiba, você ainda está comendo pra caramba. Mas depois de um tempo, você vai falar, cara, legal essa barra de chocolate aqui, mas se eu comer só um pouquinho, me satisfaz. Como você não tem mais aquele sentimento de escassez, você não vai querer comer enlouquecidamente aquilo. E é isso que você aprende na prática, sabe? Eu tô falando que isso faz parte da minha consultoria, mas se você quiser fazer esse teste aí na sua casa, faz, você não precisa de nada, você só precisa marcar 15 dias e comer suas comidas favoritas e ir anotando como você se sente. Essa é a parte mais fácil de todas, tá? É uma parte da minha consultoria que eu tô dando de graça aqui nas lives, porque eu acho que ela faz toda a diferença. E só que para você fazer isso, você tem que se permitir de verdade. Não vale você falar assim, ó, eu vou me permitir comer um pão, mas só porque eu vou treinar. Ou eu comi um pão, então amanhã eu vou treinar o dobro. Isso não é uma permissão incondicional. Você tá se colocando condições para comer o pão, você tá vendo? E não é isso. Não se trata de penalização. Porque aí a gente tem dois problemas. A gente tem o problema de colocar o pão como vilão e a gente tem o problema de colocar a atividade física como uma punição. Isso é péssimo, tá? Então é uma permissão incondicional. Outra coisa, você também deve nesses 15 dias ter em casa, tenha em casa
tenha em casa as coisas que você quer comer. Porque tem gente que fala assim, sobremesa eu não tenho em casa, eu só como quando eu saio, porque eu sou viciada em doce. Tenha sobremesa em casa. Durante uma semana você vai comer, depois você não vai querer mais tanto, entendeu? Perde aquela coisa do ser proibido. Mas é claro, essa permissão incondicional para comer não é então dane-se, eu vou comer o que eu quiser. Não é isso. É entender que o seu chocolate está ali quando você quiser. Ele está lá. Você não vai precisar ficar guardando a sua vontade para depois. E é óbvio que eu tô falando isso, mas todos os alimentos, eles têm propriedades nutricionais diferentes. Todos os alimentos têm coisas boas e coisas ruins. É aquela coisa, até se alguém exagerar comendo brócolis, vai ser ruim. Come brócolis que nem você comeria, não sei, uma caixa de bis. Também não vai ser bom. Também não vai ser gostoso, né? Mas ao mesmo tempo, você não tem que ficar categorizando os alimentos como esse é bom, esse é ruim, esse é saudável, esse é limpo, esse é sujo. Todos os alimentos têm nutrição e todos têm valor nutricional. Claro, isso eu não vou mentir. Se a gente pegar um alimento ultraprocessado, que geralmente são aqueles alimentos que a gente compra no supermercado, que está numa embalagem e que tem uma data de validade muito grande, ele tem menos, propriedades nutricionais? Claro, tem bem poucas, quando comparadas com uma fruta, com uma verdura, enfim, coisas mais naturais. É óbvio, mas todos têm o seu papel na vida. Eu costumo também muito falar para as pessoas que têm medo de comer doce, que esse excesso que elas cometem quando elas comem doce é só um reflexo de todo o período de privação que elas passaram. É só isso. E que a gente precisa voltar ao equilíbrio, senão não vai funcionar. Só que como que eu volto ao equilíbrio? Se a sua mentalidade alimentar ainda está muito ligada nessa cultura da dieta. É muito difícil. Esse é um trabalho que você vai fazer agora, né? Eu vou te passar algumas perguntas agora pra gente fazer juntas nessa live. Só que assim, a gente precisa entender que toda jornada relacionada a emagrecimento, a perder peso, a ser mais saudável, não é uma jornada tipo uma estrada que eu vou de Brasília a Pirinópolis e é tipo uma reta. Não é isso. Você vai fazendo assim, você vai dar 2 passos para trás, depois você vai dar um para frente. E isso é natural, é normal, tá? E você vai ver que por mais que você dê alguns passinhos para trás, você vai sentir que você está evoluindo. Então vamos lá, que eu separei umas perguntas com relação às regras. Ai, calma aí, que eu sentei em cima do meu pé e dormiu tudo aqui. Vamos lá. Primeiro, pensa nas regras alimentares que você tem por aí. Que regras são essas, né? São regras que você inventou? São regras que... eu não sei dizer assim, tipo, de onde que elas vieram? Você leu em revistas, você leu em artigos na internet, você aprendeu com amigas, você aprendeu com um nutricionista e aí você quis uma versão mais radical ali para emagrecer mais rápido. De onde que você tirou essas regras? Você sente, primeira coisa você vai lá escrever, da onde você tirou essas regras, tá? Se você quiser, eu vou te dar 2 minutinhos para você ou pegar o seu celular para anotar, mas não esse que você está assistindo a live, senão a live vai cair, ou um papel e caneta. Eu prefiro com papel e caneta porque eu acho que papel e caneta traz muito mais, você coloca mais da sua energia na atitude, tá? Eu sou no que você tá fazendo. Eu sou super desse time e eu vou mostrar, olha aqui. Ó, isso aqui é a minha vida, ó. É papel e caneta, não adianta. Mas vamos lá. Pegue seu papel e sua caneta pra gente começar a anotar as coisas enquanto eu tomo água. E pega uma água também. Ui. Vamos lá. Então, primeira coisa. Anota
todas as regras que você tem criadas de um dia na vida. Todas. De ir dormir sem jantar, de acordar e não tomar café da manhã, de não comer lactose, de cortar o glúten, de não comer queijo, sei lá, qualquer coisa que você tiver. Eu tô tentando pensar aqui todas que eu já fiz um dia pra ver se eu consigo ajudar você a identificar as regras que você tem por aí, tá? Bom, você listou todas essas regras. Me conta uma coisa. A próxima pergunta é: onde você aprendeu essas regras? Elas realmente são suas? Ou, eu acho assim, de alguma forma elas são suas, porque elas são seu repertório, né? De alguma forma elas são seu repertório quando o assunto é emagrecer, é comer saudável, não tem jeito. De alguma forma ela é sua, mas ela é genuinamente sua porque você entendeu que o seu corpo reage melhor a essas regras, ou, e aí é que tá o perigo, você pegou isso do que você leu na internet, do que você viu um vídeo no YouTube, do que você viu a blogueira fazendo, do que você viu em grupos de WhatsApp, do que uma amiga sua emagreceu. Tudo isso é importante, então anota. Tipo, eu fiquei sabendo isso, ou eu percebi que quando eu faço dessa forma eu emagreço e quando eu não faço eu não emagreço. Anota tudo isso, tá? A próxima pergunta é: essas regras que você criou, elas facilitam, elas te ajudam a ter alegria e a ter prazer em comer? E aqui eu falei uma frase muito perigosa, digamos assim, que é prazer em comer. Para quem já fez muita dieta, para quem luta com essa questão de emagrecer, muitas vezes a gente é levado a acreditar que o ato de se alimentar é um ato apenas para nutrir o corpo. É como se eu fosse um carro, né, que para se movimentar precisa de gasolina. Bom, eu sou um ser humano, eu preciso de comida para ter energia para fazer o que eu precisar fazer no meu dia. Só que não é bem assim, nós somos seres humanos, é bem mais complexo do que isso. E sim, você não só pode, como você deve comer por prazer. Comer por prazer faz parte da nossa vida, faz parte de uma vida feliz, tá? Então, esse parênteses feito, eu quero muito que você pense aí se as regras que você criou te facilitam em ter alegria e prazer quando você come. Outra coisa, essa é ótima. Essas regras, elas que você criou com relação à sua alimentação, elas permitem alguma flexibilidade para você comer? Você consegue, por exemplo, facilmente quando você viaja, seguir essas regras? Ou quando você vai comer na casa de amigos? Ou quando você vai comer fora de casa? Ou não? Ou só você pode fazer a sua comida? Ou se você for comer, ou se você for na casa de uma amiga, você leva a sua marmita? Ou se você souber que você viaja, isso já vira ali um motivo de estresse, porque você fica pensando, vou comer errado, né? Eu conheço pessoas que são extremamente bem sucedidas, que gostariam de viajar mais, mas que não viajam porque apreciam muito o corpo que tem. E essa pessoa que eu conheço, ela tem um corpo fenomenal, espetacular, mas sempre que ela e o marido combinam de viajar, é um motivo de estresse para ela, é um motivo de... Ela já começa a sofrer por antecipação porque sabe que na viagem não vai ser tão fácil de seguir a dieta dela. É disso que estamos falando. As regras que você criou para você te trazem essa flexibilidade ou não? Próxima pergunta. Essas regras, elas permitem que você descubra os alimentos que você realmente gosta e que você realmente deseja comer? Eu gosto de perguntar isso porque, assim, além de ter feito muitas dietas, eu também já fui em muitos nutricionistas, profissionais excelentes, mas me fazia muito mal ficar seguindo um papel que uma pessoa escreveu e que eu não conseguia identificar se eu estava gostando daquilo, tipo, a proposta de lanche que essa pessoa me passou. Eu tô gostando de verdade? Ou eu só tô gostando porque eu acho que vai me fazer emagrecer? Esse papel escrito, ele me faz experimentar novos sabores,
Ele me faz pensar em coisas diferentes para comer ou não? Eu como sempre a mesma coisa? Isso é outra pergunta fundamental para se fazer. Outra coisa, essas regras que você criou, elas te ajudam ou não a prestar atenção nos sinais que o seu corpo te dá para você entender quando você está com fome e quando você não está com fome? Eu amo essa pergunta, porque hoje em dia é muito difícil da gente saber que a gente está com fome de verdade. E se você não sabe o que eu tô falando de fome de verdade, a hora que acabar essa live, vai no meu feed e olha um vídeo chamado Os 4 Tipos de Fome. Tem 4 tipos de fomes diferentes e você consegue identificar cada um deles com muita facilidade. Não significa que você não deva comer em alguns deles, não é isso. Mas com esses 4 tipos de fome, você começa a identificar quando você está comendo porque seu corpo biologicamente precisa, quando você está comendo porque você está num evento social. Oi, ideia, tudo bem? Te ajudam a identificar quando você está comendo porque você está com desejo de algum alimento. Também te ajudam a identificar quando você está comendo de forma emocional, quando você está ansioso, quando você está triste, quando você está qualquer coisa, né? E a gente não sabe mais identificar quando a gente tá saciado. Tipo, pra gente, muitas vezes, por viver nessa escassez de comida, com dieta, a hora que a gente come, tipo, não, eu vou comer o que eu quiser hoje, a gente come tanto, mas a gente come tanto que a gente fica empantufado. Não sei se essa palavra existe, tá? Talvez eu tenha inventado agora. Mas a gente fica tão cheio de comida que pra gente o sentimento de saciedade é esse tal do se sentir cheio de comida. E pode ser diferente, tem outro sentimento, né? Outra coisa que a gente precisa responder, e eu amo de paixão também essa pergunta, que é: como essas regras que você criou com relação à sua alimentação, e lembre-se, todas essas perguntas que eu tô fazendo são referentes às regras que você criou na sua cabeça ou que você segue com relação a emagrecer, com relação a comer carboidrato em determinado horário, tá? É tudo sobre isso. Como que essas regras estão te ajudando ou te impedindo que você confie no seu corpo para te orientar com relação à ingestão da quantidade de comida adequada para você? Essa é difícil, dá um bug no cérebro quase, né? Mas peraí, eu vou te ajudar a interpretar. Como eu falei mais no comecinho da live, o nosso corpo, ele dá sinais pra gente de quando ele tá com fome, de quando ele tá com sede, quando ele tá com frio, quando ele tá com calor, enfim. Quando ele está com fome, ele dá sinais. E ele dá sinais claros, do tipo: desculpem, preciso me alimentar agora. Que nem, eu vou dar um exemplo de hoje que tá muito fácil de lidar com esse exemplo. A gente tá num dia extremamente quente, a gente tá num dia de muito calor, de muita seca, tá todo mundo meio preguiçoso. Se você ouvir seu corpo não tá te pedindo uma macarronada à bolonhesa. Muito provavelmente, seu corpo tá te pedindo um açaí, seu corpo tá te pedindo uma salada, uma comida japonesa, alguma coisa fria para comer, né? E até dando como exemplo, assim, uns 10 minutinhos antes de entrar aqui na live, eu bati um suco de maracujá, que teoricamente não é algo que eu costumo comer, mas eu tinha maracujá aí pra fazer, e eu falei, bom, eu não tô com fome, porque esse tempo todo, do jeito que ele tá, ele não tá me ajudando a ter fome, eu não tô com fome, mas tô sentindo vontade de comer alguma coisa, e aí eu fiz um suco. Você tá entendendo? Tipo assim, é muito claro, né? Às vezes o processo é tão natural que fica até um pouco difícil de explicar, mas é basicamente isso. Ouve o seu corpo, não vai no piloto automático. Pô, será que era... Até teve o pessoal da Dom Tomato aqui no comecinho da live, será que era uma pizza que eu precisava hoje mais cedo, do jeito que tava calor? Agora tá um pouquinho mais fresco, quem sabe? Entendeu? Mas o seu corpo te diz o que ele tá com vontade, o que ele precisa e a hora que ele precisa. Outros exemplos que eu posso dar por aqui. Eu sou uma pessoa que eu não acordo com fome, né? Geralmente eu acordo por volta de 7 da manhã. Eu não acordo com fome,
Pô, aí eu vou me obrigar a comer café da manhã porque dizem que eu tenho que tomar café da manhã? Não, eu não faço isso. Eu tomo água, eu tomo um chá, eu vou viver minha vida, eu vou fazer minhas coisas. E aí a hora que a fome começa a bater, aí eu, putz, agora eu tô com fome de verdade. Aí eu vou me alimentar. É normal, tá? Porque aí eu tô ouvindo o meu corpo. Bom, agora eu tô com fome. Acho que agora eu preciso comer. Então, assim, essas coisas variam. Tem dias que eu tomo café da manhã, tem dias que eu vou direto pro almoço, entendendo a minha fome, tá? É basicamente isso. Bela, vamos ajudar? Gente, assim, o objetivo dessa live de hoje é muito te ajudar a criar o seu inventário de regras. Porque muitas vezes a gente cria um monte de regras alimentares e a gente não percebe. A gente está acostumada. Como eu falei, assim, a cultura da dieta, ela é safada. Ela é safada porque a gente não percebe que a gente está dentro dela. A gente não percebe que ela está fazendo mal. A gente não percebe que a gente se criou regras. Cara, vai lá abrir a despensa da sua casa. O que tem de comida lá? Eu tenho um armário aqui que tem um monte de misturas de pós, tipo farinha, sei lá, farinha de coco, farinha de amêndoa, pó de gengibre em pó. E é isso? É isso que você precisa ou não? Você precisa ter uma coisa mais adequada para o seu dia a dia, mais prática. Também não adianta você se inventar uma dieta extremamente difícil de ser feita. Tem uma coisa hoje em dia que é até um pouco complicada, que é o tal da comida de verdade. Esse movimento da comida de verdade surgiu muito para ajudar todo mundo a dizer não para as comidas industrializadas. E aí, o que é comida industrializada, que agora não é mais chamada industrializada, e sim de processada e ultraprocessada? Lasanha congelada do supermercado, comidas congeladas do supermercado, são comidas processadas, né? Ultraprocessadas. São comidas que, para durarem tanto tempo, é colocado muito conservante, muito sal e muitos ingredientes que a gente nem sabe direito o que tem ali. Porque vamos combinar, se você faz uma lasanha na sua casa, a lasanha dura tanto tempo quanto a lasanha da caixinha do mercado? Não dura, porque você não coloca aquele bando de alimento, né, de químico que tem ali. E o movimento da comida de verdade surgiu para ajudar as pessoas a se distanciarem um pouco dessas comidas já prontas, né, porque elas não têm muito a agregar em termos nutricionais. Só que qual que é o problema, né? É que aí as pessoas levam para o outro extremo. Então, assim, se você era do tipo que comia muita comida processada, muita comida já pronta, etc., aí você vai para o outro extremo, que você só come coisas naturais. Então, eu só como fruta in natura, né? Fruta natural, pronta, não como nada que não seja assim. Só como orgânico, eu não como glúten, não como lactose, não como nada que venha de caixinhas. Cara, eu acho muito legal, porque o seu corpo fica extremamente desinflamado. É maravilhoso em relação a isso. O seu corpo fica muito desinflamado. Só que, por outro lado, qual que é a flexibilidade que você tem para viver? E quando você tiver uma reunião no meio da hora do almoço e você não vai conseguir ir para casa almoçar? E se um dia você não conseguir se organizar para levar sua marmita para o trabalho? Ou e se um dia você tiver tanto trabalho, tanta coisa para fazer em casa que você não conseguiu cozinhar? O que você faz? E aí é nesse que você faz que vem a cultura da dieta maldita e fala: já que você vai comer errado, come errado aqui nesse dia. E aí você vai e você come tudo. Já que eu não tenho a coisa perfeita para minha dieta, o que eu vou fazer? Eu vou comer tudo de errado que eu tiver aqui de uma vez só. Então, tá vendo? Se você tivesse uma coisa mais flexível, se você tivesse algo que você consiga jogar com as coisas, e o que eu digo jogar com as coisas bom, eu não tenho um peixe, mas eu tenho frango, eu não tenho arroz integral, mas tá de boa esse arroz branco, ou eu como arroz branco mesmo. E eu tô falando isso porque, eu como arroz branco todos os dias da minha vida, tá? E é isso, entendeu? Não vou comer arroz integral, não gosto, acho o gosto ruim, por que eu vou comer arroz integral? Não tem porquê. Eu até tive uma cliente que, uma vez,
na primeira consulta ela já estava ela tinha uma questão relacionada a ovários policísticos. E uma das grandes orientações para você manter o seu contexto de ovários policísticos equilibrados, porque não é algo que tenha cura, é você ter uma alimentação mais equilibrada e menos inflamada. Aí ela falou assim: Mari, então, olha só, eu já tirei meu pão e tô só comendo tapioca no café da manhã. Mas eu vi a cara de tristeza no olhar dela, assim, sabe quando você vê assim a afeição da pessoa mudou. Aí eu, por que você fez isso? Ela, não, porque pão, não pode comer pão todo dia. Quem que te disse que não pode comer pão todo dia? Vamos pensar em outra coisa para reequilibrar. Ela não ligava muito pro arroz no almoço, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente tirou o arroz branco, tirou o macarrão do almoço que tinha às vezes e deixou ela ser feliz com o pãozinho dela de manhã. É disso que se trata, tá? É disso que se trata. É bem mais simples do que parece. Você não precisa seguir regras por aí. Então, gente, ó, só resumindo, essa foi a primeira live dos 3 princípios que eu acredito, que eu uso para encorajar mulheres para se libertarem das dietas restritivas, que foi o princípio do rejeite à cultura da dieta. Tudo que a gente falou aqui hoje foi para você tomar consciência de que pode ser que você esteja vivendo com uma mentalidade de dieta e nem se deu conta. Ou você já se deu conta e não sabe nem por onde começar, ou você se deu conta e tá apavorada por saber, meu Deus, mas se eu não seguir essas minhas regras, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Eu tenho medo de tentar algo diferente e engordar, tá? As nossas próximas 2 lives, a próxima vai ser do Reconnect, né, que a gente vai falar como se reconectar com o corpo, e a outra vai ser do Respeite, sobre o respeito aos corpos. Eu amo essas 2 lives, elas assim me deixam extremamente feliz, eu fico impressionantemente, sabe assim, é domingo, são 7 horas da noite, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, mas eu fico muito feliz de vir aqui falar com vocês sobre isso, sabe? Fico muito feliz de vir aqui e ajudar mulheres a falarem tchau pra dieta, porque eu acho péssimo a gente viver nessa prisão, eu acho péssimo a gente gastar as horas do nosso dia que já são tão contadas no relógio com coisa que não tem necessidade. Vamos se preocupar com o que realmente merece se preocupar, né? Então eu vejo vocês na próxima live. Geralmente as lives são quarta ou quinta-feira e domingo, tá? Pra quem perdeu, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no meu feed, assim que acabar. Vai também pro YouTube e se der tudo certo também vai pro Facebook, tá? Então eu gosto de deixar tudo em todas as plataformas, porque eu sei que tem gente que é mais fã de Instagram, então assiste no Instagram. Tem gente que é mais fã de Facebook, assiste por lá, e quem gosta do YouTube fica no YouTube. Não gosto de ficar falando, você que tá aqui no Instagram, vai lá no meu YouTube. Não, gente, coisa chata, vai cada um assistir onde prefere, né? Então é isso. E até a próxima live. Eu fiquei muito feliz de ficar com vocês aqui hoje. E por favor, não vamos começar a segunda com o dia oficial de começar a dieta, hein? Você já pode se libertar disso. Tchauzinho, tchauzinho pessoal do Facebook e até a próxima. Vamos encerrar todos os vídeos ao vivo aqui. E aí, pra quem perdeu, vamos ver. Pra quem perdeu, tá. Pra quem perdeu essa live desde o comecinho, eu tava fazendo transmissões simultâneas, tanto no Facebook quanto no Instagram, por isso que tecnologicamente tá um pouquinho mais puxado, mas vai dar tudo certo. No Facebook já terminamos, então agora vamos se despedir do povo do Instagram, que ainda temos muita coisa pra fazer hoje. Tchauzinho, pessoal! Até a próxima live!